dia para todos. Um prazer estar aqui. E vamos falar um tema que eu venho trabalhando há mais de 20 anos, que é a displasia coxofemoral. A displasia coxofemoral é uma das maiores preocupações dos criadores com cães de raças grandes. E principalmente pastor alemão, Rottweiler, Labrador, Golden Retriever, Bernese, pastor belga de Malinois, e também ocorre em cães pequenos. Então, nós vamos aproveitar esse horário e agradeço o convite ao CBKC, nessa nossa nova fase de pandemia e utilizando a ferramenta do Zoom para divulgar o nosso trabalho, do nosso programa de displasia. A displasia não é um problema só nosso, do Brasil, embora a gente tenha avançado bastante no controle. Ocorre bastante na América Hispânica e também nos Estados Unidos e na Europa também. Talvez seja a doença genética mais conhecida no universo de várias doenças genéticas, tá? E um diagnóstico que nós fazemos, na maior parte, é o diagnóstico radiográfico. Mas o problema maior é que uma doença poligênica. E ficaria mais fácil se, com o avanço da parte da genética, nós pudéssemos coletar o sangue e verificar se o animal, se fosse portador de displasia ou não. Seria talvez o futuro seja assim, o presente não. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos o exame radiográfico, né? O exame radiográfico é uma prova fenotípica. O fenótipo, você vê o que ele é. Mas não é uma prova genotípica, do genótipo, do código genético. Então, tem relatos de cães de pastor alemão com 6 gerações de não apresentar displasia e veio apresentar. E jamais a displasia é um problema de maus tratos do criador, embora ele tenha que fazer o controle, né? A chance de uma doença genética, de um casal normal que tenha feito todo o preventivo, uma gestação de uma criança, pode nascer uma criança com síndrome de Down, com autismo, isso pode vir a ocorrer. Não diferente com as doenças genéticas, as várias doenças genéticas que ocorrem com os cães. E, principalmente nessas raças mais acometidas, temos que ter uma atenção muito grande quem vai ser o padrinhador e quem vai ser a matriz. De preferência, esteja enquadrado dentro da classificação da FCI, usada aqui no Brasil, né? Normal, quase normal, ainda permitido, para se tornar um candidato a fazer parte do canil, do programa de reprodução. Então, uma coisa interessante que ocorreu no nosso país é a importância em pensar em melhoramento genético. Começou na década de 30, 40 e se intensificou na década de 60, né? O avanço do nosso alguns criadores do interior de São Paulo e de Minas Gerais foram na Índia e no Paquistão e trouxeram esses animais. E foi motivo de riso, né? Muitos pecuaristas aqui latino-americanos achavam que a gente nunca ia chegar em lugar nenhum criando um gir desse da vida. Passado hoje muitos anos, nós temos a oportunidade de ter uma quantidade abundante de carne, uma quantidade muito grande de qualidade de carne, porque o trabalho de melhoramento genético, nós saímos daqui, com pouca gente acreditando, e chegamos aqui. Então, isso é a importância que talvez o controle de displasia ou o melhoramento genético, o criador vai passar para gerações da frente. Talvez ele não vá colher totalmente tão rápido assim o resultado do trabalho, mas é importantíssimo realizar isso. Raças de cão. Tecnologicamente, nós temos um número muito grande de raças de cães, né? Então, você falar que esse cachorro aqui, tecnologicamente, é a mesma coisa desse, é muito difícil, né? E a gente ainda tem esse aqui no meio, que são os condrodistróficos, eles têm os ossos totalmente tortuosos. Então, quando você põe isso num padrão de trabalho de pesquisa para justificar o que é um cachorro, é bem difícil o que é um cão, né? Porque temos dimensões diferentes, estruturas ósseas diferentes. A displasia ocorre, em geral, em cães maiores, tá? Em cães menores, nós temos um grave problema também, que vem crescendo muito grande. É a displasia de patela, a luxação de patela, né? Em países como a Itália, eles já fazem o controle. Alguns criadores já começaram a trazer cães
lá na clínica e a gente leva os filhotes, avalia se ele tem luxação de patela ou não e elimina da procriação, evita a procriação. Isso já é um trabalho que vem ocorrendo com alguns criadores de cães pequenos, tamanho o número de problemas que a gente se encontra com a luxação de patela, que vem aumentando muito grande. Principalmente que a criação de cães pequenos em área urbana vem aumentando muito, né? Eu moro aqui em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, um bairro onde tinham casas e destruíram 3 casas, fizeram um conjunto de prédios. Então mudou o perfil urbanístico, mudou as raças também. Quem é predisposto a ter displasia? Todas as raças, a princípio, até os vira-latas, tá? A gente encontra um número grande de pastores com um controle muito bom. Os Rottweilers começaram a controlar. Os Goldens e os Labradores, nós temos um número de cães muito grande, é um cão muitos proprietários, mas muito pet. Nós não temos ainda clubes especializados que tenham tanta atenção como é o Rottweiler e como é o Labrador. O São Bernardo tem muita displasia, mas nós não temos um número grande de cães São Bernardo. O nosso fila, eu penso que ele deveria ter um controle melhor da displasia, principalmente por ser uma raça nossa, né? O Bernese e os criadores estão ficando mais preocupados e também procurando mais. Essa raça aqui, o Chow Chow, é uma raça muito preocupante com displasia. Talvez seja uma das raças com uma displasia mais severa, juntamente com o Cocker, tá? Os poodles também, por ter muito poodle e ter uma procriação totalmente descontrolada, também temos muito problema de displasia. Agora na moda, os pitbulls e os bullying vêm crescendo também de forma muito rápida, a gente pode encontrar, e esses cães grandes. Os canicossos, nós estamos aqui com os criadores com um trabalho muito bom de displasia, também são poucos e fazendo um trabalho muito bom e tem tido um ótimo resultado. Embora seja uma raça, né, dificílima de criar. Gatos. Eu só coloquei aqui porque também os Mini Coons é uma raça de gatos grandes. A gente tem feito alguns e nos Estados Unidos é normal e na Europa fazer displasia nos gatos. Então, é uma doença que também acomete os gatos. Principal causa de chegada da displasia no Brasil. Chega aqui, ó, na importação. Chega de avião. Eu tive a oportunidade, em 97, de estagiar numa clínica de ortopedia na França. E a oportunidade também, um dia, o diretor da clínica me levou lá na Faculdade de Lyon, é a primeira faculdade veterinária do mundo, de veterinária, e eu tive a oportunidade de almoçar com o diretor da faculdade. Estava eu e o professor Paulo Yamaguchi, da Unesp de Botucatu, e ele falou, olha, não é interesse, eu sei que vocês não são ortopedistas, mas eu trabalho com displasia coxofemoral. E quando ele me falou que a gente trabalhava com displasia coxofemoral, eles usavam um símbolo, tá? Ele falou, nós começamos um trabalho de displasia. E sempre na França, quando a gente começa na universidade, um trabalho anual, dentro do nosso programa de trabalho aqui, nós escolhemos um símbolo para justificar. Sempre quando a gente olhar, a gente põe aquele símbolo. E nós começamos na década em 1970 o trabalho de displasia aqui na universidade, trabalho sério, programa de displasia. E vocês vão gostar, porque vocês são brasileiros. Olha o símbolo que nós escolhemos. Que na década de 70, pela conquista do nosso tricampeonato, esse símbolo se tornou o tricampeonato do Brasil uma coisa mais importante no ano. Da mesma forma que se nós tivéssemos um programa hoje iniciando, o Covid seria o símbolo do ano, né? Marcado 2020. Então é interessante que o Pelé é tão famoso que até em programa de displasia o cara é referência na Europa, né? E eu conversando com ele, eu falava o seguinte, eu falei, o que vocês fazem com os cães que dão ruim no exame? Os cães que não são aprovados. Ele parou, olhou para mim e falou o seguinte, olha, nós despachamos eles para a Ásia, para a África, para o Oriente Médio e para as Américas. Porque tem muita gente que vem comprar cão aqui e só porque quer comprar aqui na Europa não faz pergunta nenhuma, acha que tudo é bom. E o país que tiver o menor controle de entrada, o menor controle, critério de entrada de compra, vai ter o maior problema. O problema maior deles lá é a Bernese, que ficava na fronteira com a Suíça, e os suíços espertos já estavam fazendo controle de displasia de cotovelo há muito tempo, e o que estava ruim passava a fronteira e vendia para os franceses. E ele falou, esse é o nosso problema atual.
controlar isso. Nós estamos recebendo toda a carga dos benesses ruins aqui. E, segundo ele, falou, vocês franceses fazem sempre o problema. E ele me falou, você tem que melhorar, informar as pessoas que podem vir cães com problema. E o que vem acontecendo? Nos últimos anos, nós vemos recebendo, eu nunca pensei que fosse receber cão da Polônia, do leste europeu, da Romênia, daqui da Sérvia, da Croácia, principalmente o Rottweilers, labrador da Polônia. Eu acho que o interesse por estruturas diferentes eu venho recebendo, nunca pensei que fosse radiografar um cão chegado da Romênia, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Mas nós vemos recebendo muitos cães dessa região. E alguns proprietários, até da Rússia mesmo, vêm comprando. E hoje eles já tiveram alguns problemas de comprar cães e não serem bons, eles pedem o raio-x antes e a gente confirma aqui. Então, a entrada de país, o nosso controle sanitário tem que ser bem atento, que às vezes pode entrar um problema e esse problema procriar e atrapalhar a nossa criação. Atenção na criação, né? Antes de criar, você tem que resolver, pelo menos, se for cão grande, ter atenção e não negligenciar a displasia. Senão você vai ter esse problema aqui. Né? Muita gente, por falta de orientação, acaba cruzando de qualquer maneira e atrapalhando a criação dele. E depois de dissolver isso, vai ser um problema bem grave. Bom, o que nós vamos precisar hoje para uma criação? Hoje nós buscamos performance. E sem conformação, você não vai ter performance. Né? Nos cães de trabalho tem aumentado bastante. Nós temos aqui no Rio, hoje, já o Lara fazendo, com Rottweiler, fazendo provas de trabalho, muita gente me procurando para prova de trabalho. E, mesmo na exposição, nós tivemos um juiz aqui, um Rottweiler, da exposição de Rottweiler uma vez, me pediu uma balança. O juiz pediu uma balança, um super juiz alemão. Ele queria pesar os cães e ele fez os cães correrem uns 15 a 20 minutos. Ia desclassificando os cães que não conseguiam correr bem. Ele falava que o Rottweiler tinha que correr 20 minutos, pelo menos. E os cães que eram displásicos, normalmente, não conseguiam correr. Para isso, dentro do seu programa de reprodução, né, na displasia, o que a gente espera? Isso aqui. O estudo da displasia é um estudo simples, não é um estudo complicado. Né? Você tem o fêmur, você tem a cabeça femoral, que ela tem que ser esférica. Você tem essa estrutura, que é o colo femoral, onde apresenta alterações, como tem artrose. E você tem a região acetabular. Então, essa situação toda aqui, fixada pelo ligamento acetabular e a cápsula articular, que vai dar estabilidade para o seu cão ter um bom movimento. O que nós desejamos é isso aqui. O que nós não desejamos é essa articulação aqui. Essa articulação já tem remodelamento de cabeça do fêmur, um rasamento total do acetábulo, você tem um colo femoral totalmente irregular e você não vai ter um bom resultado. Na pista vai andar? O juiz pode ser um juiz que tenha bastante experiência, normalmente os juízes têm bastante experiência em movimentação, e isso aí pode ser um fator indesejável para o juiz. Essa é uma articulação que a gente deseja e essa é uma articulação que nós não desejamos. O que vem acontecendo? Né? Hoje, nós temos as provas de trabalho numa crescente muito grande. Né? Temos as provas de hipo com o pastor alemão, temos as provas de agility, né, com os cães pequenos, temos provas de pastoreio, temos provas de agility com os border collie, e esses cães procuram hoje performance. E sem articulação boa, não vai ter resultado no trabalho. Mesmo diante de uma exposição de estrutura, os cães vão ser obrigados a movimentar e uma péssima movimentação vai atrapalhar o julgamento da performance do cão. Bom, nós somos baseados em cima de normatizações. Então, como funciona a normatização pela FCI? Existem dois modelos. Né? O Brasil é ligado à FCI. Então, nós seguimos o modelo, o Dr. William Braz montou um modelo da FCI e nós seguimos o modelo europeu, o modelo da FCI. Tem um modelo americano, que é da OFA, né? E ele segue um modelo diferente que eu vou mostrar aqui. Então, a FCI, de acordo com essa reunião em Copenhague, em 2006, oficializou os cães
a fazerem displasia coxofemoral entre 12 a 18 meses. Tá? Essa é a resolução feita pela CCI e que nós seguimos. Indiferentemente, o Colégio Brasileiro, aqui, uma resolução nacional, ela segue uma resolução de a displasia coxofemoral definitiva, feita a partir de 24 meses. Nós seguimos a resolução do FCI, tá? E o Colégio Brasileiro também segue essa resolução. Tá? Então, nós temos 5 classificações para a displasia coxofemoral, né? HD mais menos e HD mais. Normal, quase normal, né? E ainda permitido. Essas 3 classificações permitem o animal ser um padrinhador. Essas 2 classificações em vermelho aqui embaixo, né? Não permitem, são desclassificantes para o animal. A OFA, né, americana, ela tem 7 classificações. As 3 primeiras, uma ainda permitida, e as 3 últimas classificações são desclassificantes. Eu, particularmente, acho a nossa classificação bem melhor do que a classificação americana. Ela é menos tolerante e temos, cientificamente, um resultado melhor. Em comparação das 5 que nós temos, aqui a OFA americana tem 7. Bom, a displasia coxofemoral do cotovelo. Mais uma vez, a parte anatômica, nós temos um ligamento acetabular que vai estabilizar o fêmur, unir o fêmur ao acetábulo, mais a cápsula articular, junto com a cabeça articular no acetábulo, e isso vai fazer toda a movimentação do cão para o tronco. Outra exigência que é feita, né, é a identificação dos cães. Normalmente, hoje, os cães são exigidos que serem chipados. Isso já é uma coisa natural. Algo que tem que ser feito, se falado, é fraude. Né? Já tive, nesses 20 anos, alguns casos de fraude de exame. Né? Lamentavelmente, isso existe. Até no FCI tem comissão de doping, já porque existe o doping. Né? Nas grandes eventos olímpicos também tem fraude de doping. Então, a fraude é uma coisa que existe. Infelizmente, existe. E o que eu digo da fraude? A pessoa pode fraudar, mas eu acho que é um grande erro para ela própria, para a criação dela mesma. É uma grande bomba relógio fraudar. E daqui a pouco você vai vender os filhotes vão ficar pior. Então, a fraude, para mim, não é um resultado bom, é um resultado ruim. Já consegui mudar a ideia de muita gente em reuniões assim, falando de fraude abertamente, porque ele vai empurrar um grande lixo para embaixo do tapete dele e ele vai ter um grande problema com a criação dele. Posicionamento radiográfico. Né? O exame, uma das determinações da FCI do colégio é que o exame seja feito com o animal com uma sedação profunda ou com um paciente anestesiado. Esse é um canicorso, tá? Nossa clínica, ele tem que estar completamente relaxado, você não consegue um cão desse que faz muita força, tá? Ele é colocado dentro de uma calha e os membros têm que estar bem estendidos, o quadril tem que estar bem posicionado para conseguir esse tipo de resultado aqui. Esse é uma outra tomada. Nós vamos querer que a região pélvica seja totalmente simétrica, as patas totalmente paralelas, os fêmurs paralelos e as patelas sejam sobrepostas ao subclaviar. Então, esse exame aqui, mais a capacidade de contraste dele, tem que ter valor diagnóstico. Se o exame não tiver valor diagnóstico, quem for avaliar vai ter uma grande dificuldade para avaliar. Então, ao invés no pastor alemão, alguns exames retornam por um posicionamento errado, por uma capacidade de contraste errada. A radiologia veterinária evoluiu muito. Hoje, com o acesso dos CRs e dos DRs, nós conseguimos fazer bons exames. Há um tempo atrás eu tinha muita dificuldade. Hoje, é impressionante a evolução. A classificação do exame vai levar 2 fatores. Tá? O objetivo, que é a medição do ângulo de Norberg, e os subjetivos, que são as lesões de artrose que tem que ser avaliada e levada em conta pelo veterinário avaliador que está fazendo o laudo. Norberg classificou, você pega o centro da cabeça do fêmur, tá? Você tem essa régua que tem as escalas esféricas, a cabeça tem que estar dentro dessa régua aqui, tá? E esse ângulo, essa linha reta e o ângulo acetabular tem que dar 105 ou acima de 105. Dentro da nossa normatização do ainda permitido,
até 100 graus, você consegue o resultado de favorecimento do cão de ainda permitido. Certo que não é só o ângulo, tem que ser também a avaliação subjetiva se ele não tem outras lesões. Então, o que a gente vê dentro da classificação? O ideal é você ter uma cabeça do fêmur esférica, tá? E uma ótima cobertura acetabular. A partir do momento que essa cobertura acetabular vai regredindo, né, vai ficando raso, esse classificação vai se afastando do normal. Então, esse aqui é o ideal e esse aqui não é o ideal. Eu não considero difícil o laudo aqui. Avaliar o perfeito não é uma coisa difícil. Avaliar o imperfeito não é uma coisa difícil. As avaliações são aqui, ó. Aonde eu julgo que ele vai ser dentro da normatização ou fora da normatização. Aqui são os laudos mais difíceis. Essa é uma classificação, eu peguei isso com autorização da Fundação Saúde para o Animal, dos italianos, é tipo uma OFA italiana, né? E a classificação dele. As que estão em amarelo em cima, ou em verde, são as classificações permitidas. Note que aqui a cabeça do fêmur é totalmente envolvida pelo acetábulo, você vê totalmente esférica o acetábulo e sem sinal nenhum de doença articular. Você vê que essa curva aqui do trocânter, você pode ver bem definida. A segunda classificação deles, você vê que essa aqui, ó, passa do meio, ó, a cobertura do acetábulo. Essa aqui já chega próximo da região central da cabeça. Seria o nosso quase normal. Aqui você já vê que a cabeça já não é tão esférica, o acetábulo já não é tão bem formado, as bordas acetabulares já apresentam uma certa esclerose. Então, esse animal seria ainda permitido um grau C. Os dois quadrinhos embaixo, em vermelho, já são animais que seriam desclassificados. Tá? Note-se aqui que já ocorre um afastamento, a cobertura acetabular já não é tão grande, as linhas articulares já revelam artrose. Esse caso aqui já tem um estresse da inserção da cápsula articular. Essa linha aqui, chamada de linha de Norberg, já é bem marcada. E o acetábulo, a região do colo femoral dele, já apresenta lesões de artrose. Por último, né, uma classificação mais severa, nós notamos que esse acetábulo já totalmente, o bordo dorsal dele já está bem distante de envolver a cabeça femoral. Existe já uma coroa aqui de artrose envolvendo a cabeça femoral, ela já não é mais esférica, já está distante do acetábulo. Então, essa é a classificação mais severa. Dentro da nossa classificação aqui, que usamos, o HD- é sem sinais de displasia coxifemoral, apto à reprodução. O HD+, articulações coxifemorais próximas do normal, também apta à reprodução. A displasia coxifemoral leve, ainda permitido. A displasia coxifemoral moderada, não apto à reprodução. A displasia coxifemoral severa, não apto à reprodução. O que nós desejamos? Nós desejamos sem sinais de displasia. Aí eu repito, esse aqui, você está vendo o fenótipo do animal, não é o genótipo. Você não cruza radiografias. Eu vou cruzar A com C e vai sair B. Não é assim. Na Alemanha, existe um programa chamado HDZ, para pastor alemão. É um trabalho zootécnico e foi usado da mesma forma que eles selecionaram gado leiteiro. Pegaram esse programa e botaram em displasia. Ou seja, tem animal que é HDZ, a displasia leve, e tem mais valor que animal HD menos. Por que isso, Veríssimo? Porque eles selecionam todos esses animais aqui, ó. As 3 primeiras classes. Passou para um grupo. Ok? Esse grupo vai receber um número 100. O HDZ dele 100. Quando tem as notificações de ninhadas, e essas ninhadas vão crescendo e fazem os exames, esses exames são notificados os resultados ao clube. Se esse cão 100, esse cão leve aqui, começar a apresentar filhotes bons, o HDZ dele muda de 100 a classificação
passa 97, 98, 96. Isso é bom, se ele for baixando esse HDZ. Isso vai sendo feito com os filhotes, a progenie dele. Se esse aqui é bom e os filhotes apresentarem displasia, esse HDZ vai passando 101, 102, 103, quer dizer, embora ele tenha um quadril bom, ele não é um bom padrinhador para passar filhotes. Então, quando se fala, é claro que eu quero cruzar o normal com o normal, ótimo. Mas nem sempre, por você ter um cão de displasia leve, ele vai ser um ruim cão. Isso não tem que dizer. Por quê? Porque você fez um exame de fenótipo e não fez um exame de genótipo. Então, na Alemanha, tem cães que é displasia leve e é procurado para procriação. Meu ponto de vista é que existe uma normatização. E se você segue essa normatização, que não é fácil cumprir, você está apto a ter o seu animal como reprodutor. Aqui, a mesma classificação, já com os índices do lado, displasia mais menos, e as displasias que não são necessárias. O que vai acontecer, Veríssimo? Tem cão que pode ter esse quadro de displasia e não apresentar clínica. Isso é possível. E se apresentar clínica? Hoje nós temos uma série de procedimentos cirúrgicos e próteses e outros tipos de cirurgias que pode ter o cão uma vida muito boa, uma recuperação, uma reabilitação de vida muito boa. E tem cão que tem esse tipo de lesão e não apresenta clínica nunca. Bom, aqui, o que nós buscamos em termos de cão e o que nós não desejamos em termos de cão. Quando eu comecei a fazer displasia, há 20 anos atrás, por pouco eu não deixei de fazer displasia, porque eu tinha mais aborrecimento do que satisfação, porque os cães eram muito ruins. E toda vez que uma pessoa e eu apontava que o cão dele não era bom, era mais satisfação, quase que eu ganhava um inimigo, né? E o começo foi muito difícil. Graças a Deus, hoje, raças como o Rottweiler, como o Pastor, evoluíram muito, muito mesmo na displasia. E dificilmente eu pego um cão com essa característica hoje. Dificilmente. Bom, só um atento aqui, que os cães de trabalho, principalmente os pastores de trabalho, nós temos duas divisões dentro do pastor alemão. Continua sendo o pastor alemão, mas o pastor alemão de estrutura, esse que a gente vê nas exposições, e o pastor alemão de trabalho, que é um pool genético que foi pego por um capitão alemão na época e são muito usados na prova de trabalho. Eles também pedem para fazer essa região aqui, que é a lombar. E, às vezes, tem sacralização dessa vértebra aqui. Então, não é incomum, quando eu faço o cão de trabalho, eles pedem para fazer essa parte da coluna também, que é um processo de seleção deles. Em 2007, tá, eu tive a oportunidade de fazer um curso lá nos Estados Unidos de PENRIP. Tá? Talvez fui um dos primeiros a ser credenciado aqui no Rio de Janeiro e talvez no Brasil. O que vem a ser o PENRIP? Talvez o PENRIP seja um método que muita gente escuta falar e não entende muito bem. O Dr. Gary Smith, da Universidade da Pensilvânia, desenvolveu um método PENRIP, que é chamado PEN de Pensilvânia, RIP de quadril. Tá? Na Europa, eles chamam de extração. Né? E o que acontece? São feitas 3 radiografias. As radiografias também para os animais sedados ou anestesiados. Idade que nós fazemos o PENRIP é um método precoce. Nós fazemos o PENRIP com 16 semanas, 4 meses. Ele faz uma radiografia standard, faz uma radiografia de compressão e faz uma radiografia de distração. Tá? O que ele vai avaliar nisso aqui? Se o filhote, qual o nível de distração, de flacidez do ligamento acetabular? Esse ligamento que sustenta a cabeça do fêmur com o acetábulo. Então, ele vai avaliar, junto com um equipamento chamado distrator, quanto esse ligamento dá de folga na articulação. Então, se a articulação for firme, a chance do animal apresentar displasia é muito pequena. Se ele já tiver uma distração muito grande, a chance desse animal apresentar displasia é muito grande. Então, o animal é submetido à anestesia,
tem esse aparelho aqui que chama-se distrator, nós colocamos entre as pernas dos animais. Tá? Antes da radiografia, nós fazemos uma pequena tração interna, nós juntamos as pernas do cachorro, ele vai entrar em contato com o distrator e vai afastar o acetábulo, perdão, a cabeça do fêmur do acetábulo. Claro que não é, você não faz uma força imensa, faz uma força até o limite, e nós vamos radiografar para ver o quanto isso causa o afastamento. Nesse caso aqui, nós temos a radiografia standard, que já vamos avaliar se já tem alguma alteração de cabeça do fêmur ou de acetábulo. Temos a radiografia de compressão, que a gente avalia aqui a cabeça do fêmur e o acetábulo também. E aqui, se vocês podem notar, tem as barras de acrílico aqui, ó, desse lado e desse lado aqui. Cada veterinário que faz o curso, essa barra leva o seu número de registro, né? E faz a compressão daqui quase do colo femoral, ou da parte proximal do fêmur, contra essa barra, e eu vou ver quanto ele vai afastar aqui, ó, quanto vai ter esse afastamento da cabeça do fêmur com o acetábulo. Bom, com esse dado, eu vou fazer um cálculo simples, matemático, né? Uma operação simples. Eu vou pegar o raio, tá? E a distância que afastou, né? A distância que ele ficava, que é quase em cima do bordo acetabular, a distância do centro, original, e com a minha distração, o quanto ela distanciou, essa distância aqui. Eu vou medir essa distância, vou medir o raio, dividir a distância sobre o raio e vai me dar o índice de distração, 75, 0,75. Veríssimo, como é que você avalia isso? Um cão, para ter a menor chance de ter displasia, ele tem que chegar a 0,3. Acima disso, de acordo com a estatística das raças, você avalia qual a percentagem que você vai ter de chance de displasia. Então, é um exame eliminatório do cão. Aqui você vai ter, por exemplo, né, pastor alemão, nesse gráfico aqui. O ideal é 0,3, o índice de distração. Dá para ver no gráfico? Então, eu estou vendo o pastor, German Shepherd. A média dos pastores cai aqui, ó, 4,2, 0,4,3, a média, tá? Existe a dispersão de você ter um pastor alemão excelente aqui, ó, 0,2. E existe aqueles que chegam muito ruins, 0,7. Então, dentro da caixa aqui, do gráfico de caixa, a média dos pastores é aqui. Raças com uma incidência de displasia muito pequena, como o Borzoi, você vai ter quase nada de índice de distração, mesmo forçando. Raças com uma incidência muito grande de displasia, você vai ter uma média, como o Golden Retriever aqui, uma média de 0,56, 57. Tá? Uma média muito alta. E nesse outro gráfico, o que a gente vê? É a comparação da OFA com a comparação do índice de distração do PENRIP, né? Então, os animais com a característica de excelente, eles tiveram um índice de distração bem próximo de 0,3. Bem próximo de 0,3. Os animais com uma classificação de displasia femoral muito ruim, eles já tiveram um índice de distração muito alto. Ou seja, como nós usamos isso? Alguns criadores usam isso comigo, que pegam uma ninhada, isso já aconteceu. Eu tenho 6 filhotes, 7 filhotes de Rottweiler, 7 filhotes de Labrador. Eu não quero ter todos, me custa muito caro. E eu quero ter uma projeção, o que eu vou descartar, o que eu vou investir. Então, ele leva os 7, ou leva 4, faz PENRIP em todos eles, tá? Nós verificamos o índice de distração. Já teve criador que leva uma pessoa, um amigo, alguém, e eu, diante dos dados do índice de distração deles, eu não indico, eu não falo quanto deu, 5 filhotes, eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5. O menor índice de distração ao maior. E ele faz um score também da classificação, o que ele acha, como juiz, dos 5 melhores. Depois nós abrimos envelopes e cruzamos os dados e verificamos quem vai cruzar e fazemos um novo score para alinhar a raça dele, alinhar a criação dele. Isso tem sido feito com alguns criadores.
Eu tenho um criador de Rottweiler que faz penrip comigo há muito tempo, e nós estamos, do Huntleber, por exemplo, a doutora Natália, a Natália criadora, nós estamos já com quinta ou sexta geração de cães fazendo penrip e com resultado muito bom. Bom, o segundo fator, a segunda fase da palestra, nós vamos entrar em displasia de cotovelo. A única parte do animal que tem um congresso internacional desde 1989 é o cotovelo. Não existe um congresso de valvulopatia, de pâncreas, de osso, de uma parte do animal, com o congresso de 89. O pessoal da Universidade Davis, da Califórnia, veterinários que também eram criadores, identificaram a displasia de cotovelo e juntaram grupos de veterinários sabendo da dificuldade e começaram a estudar cotovelo. Então, nós já conseguimos aqui trazer esse congresso para o Brasil no ano. São as pessoas com maior capacidade são convidadas para discutir sobre cotovelo, e todo ano tem um congresso. Infelizmente, o site esse mês entrou fora do ar, mas se vocês guardarem International Web ou do grupo, vocês têm todas as informações desse site no cotovelo, com os trabalhos científicos, ano a ano tem esse acompanhamento. Lá tem normatização, tem palestra, tudo organizado. Bom, muitos criadores e muitos juízes falam assim: Veríssimo, nós entendemos um pouco de quadril, já temos um entendimento, mas eu não entendo nada de cotovelo. Então, a primeira parte que eu vou falar de cotovelo, pode parecer algumas palavras de difícil entendimento, mas depois se torna compreensível. Bom, o cotovelo do animal, do cão, é organizado com 3 ossos, né? A articulação vai do húmero, a parte distal, tá? Essa parte aqui embaixo, a una, o rádio, e essa outra parte aqui, a una. Então, você tem na articulação, húmero, rádio e una. A maioria dos problemas ocorrem com a una. Então, com o passar do tempo, eu acho que é mais uma doença da una do que uma doença do conjunto inteiro. Pastor alemão, tá? É uma das raças mais acometidas por uma não ossificação, consolidação dessa extremidade aqui. Essa pontinha aqui chama-se processo anconeu, tá? Essa pontinha chama-se processo anconeu. E ela, quando é filhote, ela tem uma linha aqui de crescimento. E essa linha não completa o crescimento, por alguma razão. E esse osso fica aqui sem fusionamento correto, sem consolidar essa ponta com a una. E nós chamamos isso de não união do processo anconeu. Isso é uma das lesões mais comuns na raça pastor alemão. Também encontra em cane corso, também encontra em golden retriever, também encontra em labrador, em todas as raças. Mas é uma preocupação grande no pastor alemão. A outra lesão que ocorre é o processo coronoide, também uma parte da una. Esse aqui na visão lateral e esse aqui na visão anteroposterior. Essa pontinha da una aqui, tá? Talvez por receber o peso da tração do húmero, talvez por o tendão do bíceps faz muita tração também, sem ter uma inserção aqui, ela vem apresentar uma fragmentação. Isso também é uma das lesões desclassificantes, tá? A primeira lesão, a não união, a fragmentação do processo coronoide, né? Por atrito ou por alguma falha na ossificação também, essa lesão na extremidade do húmero chama-se osteocondrite, ou seja, vai abrir uma fissura nessa região e aquela cartilagem branquinha vai sumir e você vai ter uma exposição da parte endocondral e você vai ter dor aqui nessa região. Outra lesão que eu vou mostrar aqui é a incongruência, ou seja, a passagem da una para o rádio, elas apresentarem um degrau. Eu vou mostrar isso, vocês vão entender mais à frente. Uma lesão que eu não botei aqui, que aparece em algumas raças, também é o húmero, no final da consolidação dele, ele não tem o fusionamento completo dos epicôndilos. Vamos ver agora, depois de tudo isso que eu falei, que causa uma certa confusão. Então, vamos lá. O primeiro, que eu falei que ocorre na maioria das raças, é o não fusionamento dessa extremidade, que é a não união do processo anconeu.
Outro importante é o coronoide aqui, que se fragmenta. Agora chama-se até doença do coronoide medial, uma nova nomenclatura. A passagem, o degrau que vai aparecer aqui, eu vou mostrar um a um aqui, vocês vão ver com melhor nitidez. O degrau que vai formar aqui, tá? A osteocondrite que aparece aqui. Vamos ver caso por caso. O procedimento radiográfico, o posicionamento, nós fazemos com ele em 45 graus, os pastores alemães. Algumas raças podem pedir estendido. O pastor se pede 45 graus, principalmente para a gente não ter a sobreposição do onconil. Essa é uma posição suplementar que nós fazemos também para ter uma visão do coronoide. Pedimos uns 15% de pronação para ter uma imagem bem nítida. Bom, esse é o exame final, tá? As duas posições entre e posterior e também a lateralização. Vou mostrar caso a caso, vai ficar mais fácil. Tá? Primeiro, a fragmentação do processo coronoide, essa estrutura aqui. Ficando mais fácil, ele tem uma microfratura dessa região. Então, o úmero repousa aqui. E o lado medial do úmero, ele descarrega mais peso nessa parte do que nessa. Então, no suporte de você receber o úmero, aqui é o rádio, e o úmero vai suportar aqui. Talvez essa parte, com um peso maior do úmero, e ainda recebendo a tração do bíceps, ela tende a ter lesões. Então, aqui é uma radiografia normal. Você pode ver, olha, não tem degrau, vem aqui a una, passa para o rádio, e você vê o coronoide sem lesão aqui, e o úmero sem lesão. Nessa outra posição, você vê o coronoide sem lesão, o úmero sem lesão. Olha, esse aqui já tem a fragmentação. Esse aqui o normal, a extremidade, e esse aqui você já vê totalmente irregular. Então, essa aqui é uma imagem desclassificatória. Junto com, não é só isso, mas junto com outras, esse animal seria desclassificado. Porque o processo coronoide dele apresenta lesão. Olha a harmonia que você vê nas linhas aqui da articulação, e aqui você não vê uma harmonia. Esse animal possivelmente fará uma artroscopia, fará uma tomografia, até uma artrotomia, para ver o que pode estar acontecendo caso ele apresente caso de dor de clínica veterinária. Outra vez, eu coloco o normal aqui, você vê totalmente a linha sem imagem nenhuma de artrose, e olha essa lesão, totalmente com artrose aqui do lado. A osteocondrite seria a segunda fase, que seria no úmero, tá? Essa exposição do osso subcondral que vai causar dor no animal. Aqui, eu olho a extremidade sem lesão nenhuma, e aqui, como se fosse uma pequena mordida, né? Então, vai expor, vai sumir a cartilagem aqui, vai expor o subcondral e vai causar dor. Essa também seria uma lesão desclassificante. A principal que ocorre nos pastores, né? Você vê que parece que tem um fragmento solto aqui. Essa é a não união do processo anconil, tá? Ele é para estar fusionado, perfeito, e não está. Eu vou mostrar como deve ser o normal e como está o alterado. Aqui ele totalmente fusionado, o animal chegou à maturidade, fusionou. Quando é filhote, você vê essa linha, parece que está quebrado, mas não está, fraturado. E ele, com a maturidade dele, ele fusiona. Aqui, ele não fusionou. Então, note que o exame da esquerda é um cão perfeito, e esse aqui, ele apresenta já lesão no coronoide. Mais uma vez, só de radiografar, eu coloco o perfeito aqui, e aqui você vê uma outra lesão, o cão sem fusionar. Então, depois, quando a gente começa a ver o perfeito e o que não é perfeito, fica mais fácil. Dentro das classificações, uma das últimas classificações é o degrau, é a incongruência, que também ocorre. Então, você olha, a una aqui vindo aqui, olha como é que ela vai formar um degrau aqui. Então, se eu voltar aqui, ó, no meu slide, ela vem e a mesma linha tem congruência. Elas são, a dobradiça, ela trabalha de forma única aqui, ó. Então, uma outra forma de desclassificação, esse cão aqui, ó, ele vai ser desclassificado. Dentro das classificações, em Bolonha se levantou essa classificação,
Articulação normal, sem evidência de incongruência de esclerose ou artrose. Articulação leve, presença de osteófitos menor que 2 milímetros, pequenos osteófitos. Esclerose na base do processo coronoide, degrau de 2 milímetros entre o rádio e a una. Aqui eu já tenho artrose moderada. Esses dois, o grau 0 ou o grau 1, nós aceitamos. Já o grau 2 e o 3, já com bastante artrose, com as lesões bem evidentes, nós desconsideramos esses animais. Bom, entre raças, né? Talvez o pastor alemão, por ter uma organização vindo da Alemanha e o clube muito estruturado, e ultimamente o clube vem exigindo bastante da displasia, o pastor alemão, do que eu falo, do que eu fiz já nos últimos 20 anos, tem tendo uma evolução muito grande. O pastor alemão acabou com a displasia? Não acabou aqui, nem na Europa, nem na Alemanha, nem nos Estados Unidos. Mas que está dentro já de um padrão de controle da displasia, que é a nossa ideia de controlar, ela está bem mais controlada. Ainda temos insatisfações de pegar alguns animais displásicos, mas o nosso controle dentro do pastor alemão está tendo um resultado muito bom. É uma raça que tem bastante atenção, uma conscientização, acho, dos criadores, uma redução da resistência de fazer exames, de eliminar um animal, de afastar um animal, tornar um animal pet, né? E não um exemplar. A gente busca um exemplar, né? E se não é um exemplar, ele não pode estar dentro da criação. Outro animal que vem, esse aqui é um Huntleber, vem tendo uma projeção muito boa na parte de displasia, são os Rottweilers também. O clube e os criadores têm tido uma atenção, e principalmente por o Rottweiler está entrando na linha de trabalho também, as provas de trabalho. Então, tem criadores novos que querem os cães para trabalho. Então, ele sabe que com displasia fica difícil. Esse cão aqui é um cão A de cotovelo e um A de quadril, e é isso que eu desejo de um cão. Ele está quase em pé na vertical, fazendo um mergulho aqui na lagoa, isso aqui é Maricá, e ele consegue, com muita força, com muita estrutura, todos os dois são excelentes cães. Então, dentro da palestra, eu peço essa reflexão aqui. O que vai ser desse filhote se a gente não tiver uma mãe perfeita? Tá? E essa é a nossa responsabilidade, tanto os criadores quanto os veterinários, de ter uma sinofilia hoje, já que a gente tem cães competindo nas provas de trabalho aí, tem o Marco Angel, o Cris e muitos outros pelo Brasil aí, representando o Brasil cada vez com resultados melhores, nas provas de agilities, nas provas de pastor alemão, tanto de exposição, os cães nossos chegando, e eu acho que é possível criar cães aqui no Brasil com uma qualidade como já está tendo muito grande. Bom, encerrando aqui, esse é a nossa clínica, ali em Jacarepaguá, onde a gente trabalha aí com a displasia. Aqui fica o meu contato de e-mail, meu contato telefônico, o meu zap também. Surgindo alguma dúvida, querendo algum esclarecimento, também pode entrar em contato comigo, com o maior prazer eu vou esclarecer. Mais uma vez, agradecer ao CBKC pela oportunidade e espero aí, agora abrimos para as perguntas e ter sido esclarecedor para todos vocês.